Hoje nós vamos então começar a falar sobre as tarefas de psique, que a psique tem que resolver, porque a Afrodite destinou para o crescimento dela. Lembram do mito, né? Que a gente está contando, o mito de Eros e Psique, tá bom? Todo mundo se lembra, né? Então nós vamos começar a falar sobre a primeira tarefa, que é justamente a organização. Então, vocês se lembram que a Afrodite mandou que a Psique organizasse aquelas sementes que estavam todas misturadas e todas bagunçadas. Então, ela teve que desenvolver dentro dela a característica da organização, que foi representado na história, no mito, pelas formiguinhas. Então, quando nós não sabemos nem por onde começar, né, a resolver um problema, ou mesmo a fazer uma faxina, ou mesmo a fazer alguma coisa prática, né? A gente está cheio de coisas para fazer, não sabe nem por onde começar. A tendência do ego, né? A nossa tendência, assim, do nosso eu prático é sentar e chorar, né? Que foi o que a Psique fazia em todas as tarefas, né? No início. Quando era destinado para ela, falava, não vou aguentar, não vou conseguir, não vou fazer, não tem jeito. Aí ela desenvolve, então, a característica da organização. Então, quando a gente está com algum problema ou com uma sobrecarregada de tarefas, né, que a gente pensa que não vai dar conta, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Se organizar. A gente tem que ver por onde começar, estabelecer metas, prioridades, né? O que é mais importante, o que está mais fácil fazer, o que é melhor fazer naquele momento. Então, a gente tem que desenvolver as características de organização para poder ir solucionando o problema. Então, a primeira tarefa é a organização. Isso, por que é uma tarefa feminina? Porque, geralmente, as mulheres, elas desenvolvem na vida prática essa característica, mais do que os homens. Tem muitos homens também, né, organizados, mas é bem característica feminina da organização. A gente conhece, né, aquela frase, mãe, cadê meu tênis? Ou então o marido pergunta para a mulher, cadê aquilo que eu comprei? Onde que você guardou? Cadê, né, tal coisa, roupa, sapato, tanto faz, um papel, né? Enfim, e a mulher fala, tá lá na segunda gaveta do armário, não sei o que, ele vai lá, procura e não acha, e ela vai lá e acha, né? Então, porque ela é organizada, é característica feminina essa organização. Os homens que têm isso é porque eles já desenvolveram isso, essa característica dentro deles, mas é um aspecto mais do feminino do que do masculino, né? Como a gente já conversou, todos temos os dois, né? Masculino e feminino. Então, a organização ela é muito importante para começo de conversa, né? Mesmo, vamos imaginar uma casa toda bagunçada. Você tem que se organizar e estabelecer prioridades. O que eu vou fazer agora, né? Em primeiro lugar, o que é mais urgente, o que é necessário, o que é mais importante. Então, a gente tem que estabelecer a organização. E junto com a organização, com a ordem, vem a limpeza, né? A partir do momento que você organiza, você está limpando. E emocionalmente também, né? Psicologicamente também. Quando a gente se organiza aqui dentro, a gente começa a limpar algumas coisas. Alguns sentimentos que a gente tem que jogar fora, né? A gente vai organizando, a gente vai vendo. Isso serve, isso não serve mais, né? Isso eu posso me desfazer. Então, a nossa organização interna também sugere uma limpeza. E mais profundo ainda é a limpeza da nossa vida, da nossa alma. Porque quando a gente tem uma alma limpa, que a gente fala, um inconsciente limpo, quando a gente resolve os problemas que a gente tem que resolver, a gente não passa, principalmente para os filhos, que são os nossos descendentes, né? A gente não passa essa carga, vamos imaginar assim, né? Esse peso. Porque os pais que não lidam bem com os problemas deles, eles acabam passando inconscientemente para os filhos esses problemas, né? No atendimento com criança a gente vê muito isso. Às vezes a criança está apresentando um determinado problema, uma dificuldade, e não é dela, né?
a situação não foi resolvida com os pais. Então, os pais que têm aquela característica, aquela dificuldade em lidar com algumas coisas, e eles escondem, eles deixam para lá, eles não querem ver, né? Porque às vezes dói para mexer e eles têm que se transformar e eles têm que mudar a vida deles e muitas vezes não aceitam, não querem porque tem que sair da zona de conforto, tem que sair, né? Isso incomoda. Então, os filhos apresentam, né? Porque a criança, ela tá com o inconsciente totalmente aberto, vamos falar assim, né? Ela capta tudo. Ela não tem esses bloqueios que o adulto tem, né? Ela é espontânea, ela é mais pura. Então, ela capta isso dos pais. E aí ela começa a apresentar algumas dificuldades, alguns comportamentos. E quando a gente vai analisar, a gente vê que são características que os pais não se trabalharam internamente. Então, é muito importante essa organização, essa limpeza, para a gente não deixar para os filhos, né, que eles carreguem essa carga, que eles se sobrecarreguem com problemas nossos, dos pais, tá? Então, eu vou propor para vocês hoje uma tarefinha bem simples, que é com relação ao tempo, porque quantas vezes a gente não consegue organizar o tempo, ainda mais agora, né, com a tecnologia que está sendo muito benéfica para a gente, né, a gente não pode negar isso, principalmente nesse momento de pandemia. Se não fosse a tecnologia, a gente não sei o que seria de nós, né, mas muitas vezes a gente se perde no meio, a gente perde a noção da hora e do tempo, né, então fica muito conectado. E aí deixa de fazer coisas importantes, coisas prioritárias. Então, eu vou propor para você assim, para pensar em três formas de você usar o tempo. Você utiliza o seu tempo com o que é importante, você utiliza o seu tempo com o que é circunstancial, ou você utiliza o seu tempo com o que é urgente. O ideal é você utilizar com o que é importante. O que é importante? Importante é você cuidar da sua saúde, limpar, se organizar, né? Fazer essa limpeza, essa organização que eu falei, tanto na casa quanto nas coisas internas, sentimentos, emoções, né? Problemas, enfim. Porque se você não faz o que é importante, de repente você vai ter que fazer o que é urgente. Por exemplo, se você não cuida da sua saúde, pode ser que você tenha algum mal-estar e tenha que parar no pronto-socorro, porque você não cuidou direitinho da sua saúde, né? Aquele regime, aquela atividade física, aquele banho de sol moderado que você precisa tomar todos os dias, enfim. A gente já sabe, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que tem que ser feito. E aí a urgência chega, aí de repente a gente tem que fazer coisas urgentes, que porque a gente não fez o que é importante, vai ter que fazer o que é urgente, né? E o circunstancial é isso que eu falei, da tecnologia ou de coisas banais, né? Eu usei a tecnologia, mas pode ser outra coisa também. Sei lá, você pode ficar fazendo coisas que não são necessárias para você, para o seu crescimento, né? É uma coisa assim muito banal, muito supérflua, muito que não vai te acrescentar em nada. E você perde esse tempo sendo que ele poderia ser gasto de um jeito que você crescesse, né, internamente, ou mesmo em coisas práticas, né, fizesse alguma uma atividade, um trabalho mesmo prático, né, de até se organizar em questões de trabalho, enfim. Não, mas de repente a gente acaba então perdendo muito tempo, gastando muito tempo com coisas circunstanciais, com coisas que não vão acrescentar e agregar muita coisa para a vida da gente. Então, eu sugiro para vocês hoje esse questionamento, né? Como é que você está organizando o seu tempo? Como é que você está utilizando o seu tempo? O ideal é com coisas que você utilize com coisas importantes. Importantes é a saúde, é a família, é o relacionamento, é o seu bem-estar, né? Suas emoções, limpar o lixo, né, das emoções, ter uma vida saudável mentalmente, psiquicamente e fisicamente, e nos relacionamentos também. Isso é o mais importante, né?
Urgente é se você não cuidar do que é importante, você vai ter que cuidar do que é urgente, né? De repente você tá guardando muito lixo emocional aí, de repente você explode numa discussão, né? Numa intolerância, até no trânsito, né? Muita gente acaba cometendo acidentes de trânsito, infrações de trânsito, porque tá ali tudo guardado, né? E não resolveu aquilo no momento certo e de repente explode no momento errado. E o circunstancial é aquilo que não precisa, né? A gente gasta, pode ser uma diversão, um hobby, um passatempo, mas não por muito tempo, né? A gente pode, sim, lógico, se distrair, ter uma atividade, né? Que vai trazer também um relaxamento, né? Um descanso mental e físico também, com coisas que a gente gosta de fazer, mas que isso não seja, que não se torne o mais importante, né? Que isso não se torne o principal da sua vida. Porque tem gente que passa muito tempo, por exemplo, nas redes sociais, enfim, e não faz o trabalho que tem que ser feito, né? E acaba se prejudicando até profissionalmente, inclusive, com esse comportamento, tá bom? Então fica a dica, a primeira tarefa de Afrodite, primeira tarefa de Psique é organização. Então, vamos organizar o nosso mundo interior, sentimentos, emoções, mente sã, corpo são, né? Nosso lado também físico, né? Da atividade física, saúde, tudo isso. Então, a gente organizando nossa mente, nosso corpo, é a principal, nossos relacionamentos, né? Então, e coisas práticas também no dia a dia do nosso trabalho, da nossa das tarefas que a gente tem que executar práticas, né? Ou da casa, ou profissionalmente, enfim. Mas a organização é a primeira tarefa, a gente tem que começar por ela, né? Porque se a gente querer começar lá pelo que está acima, né? A gente não consegue. E aí a gente se perde no meio do caminho. Então, vamos para o essencial. Qual que é o primeiro? Então, organização. Então, que tal a gente se organizar, começar a limpar tudo, e tanto internamente quanto externamente. Tá bom? Fica a minha dica de hoje. Um beijo para você, até o próximo vídeo com a segunda tarefinha da Psique, para o nosso desenvolvimento interior aqui, rumo a nossa plenitude, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente ser uma pessoa mais íntegra e mais equilibrada emocionalmente e, consequentemente, socialmente também e externamente também. Tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo.